A gente conversa agora com a consultora em remuneração e colunista da revista Forbes, a Fernanda Alibel. Conversa com a gente ao vivo com o ouvinte da Jovem Pan Joinville. Fernanda, muito bom dia, bem-vinda à Jovem Pan, obrigado por estar com a gente nesta terça-feira. Bom dia, Max, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Fernanda, eu lembro que você escreveu um artigo recentemente na revista Forbes que tinha o título, Repensar remuneração é desafio para as empresas já em 2023. Que desafio é esse? Gostaria que você traduzisse um pouco para o ouvinte. Eu acho importante a gente começar esclarecendo que remuneração não é só salário fixo que as pessoas recebem, que está ali na carteira de trabalho. Ele também inclui um monte de elementos de remuneração variável, como as comissões de vendas, bônus, PLR e até incentivos de longo prazo. Ele também inclui benefícios e algumas ações que a gente inclui no pacote de oferta de valor para o empregado, que consideram, por exemplo, oportunidade de desenvolvimento e carreira e até efetividade na relação vida-trabalho, que oportunidades a gente dá, como a gente estrutura. E é sempre um desafio balancear o que cabe na cultura da empresa com a expectativa da pessoa. Esse desafio nunca vai ser 100% equalizado, porque tanto os resultados variam, de acordo com o momento da empresa, quanto porque a expectativa e a ambição das pessoas também muda. Então é importante que a gente entenda qual o perfil de profissional, o que ele busca em termos de desafios. Aí ele tem mais expectativa de um fixo maior, porque ele tem custos fixos maiores, ou ele tem abertura para uma remuneração variável mais expressiva, que possa alavancar. Então isso combina ou não com a minha cultura. Então é importante até desde o momento de contratação a gente selecionar os perfis que façam mais sentido. E para a gente encontrar equilíbrio nessa balança, Fernanda, existem ferramentas para isso? Assim, a gente tem desde benefícios diferenciados que têm sido oferecidos, até os próprios incentivos que a gente modela para atender a cada desafio e a cada momento do negócio. Mas especialmente remuneração variável passa muita mensagem, de alinhamento especialmente, e de ganho entre a empresa e os profissionais. E aí a grande magia aqui na área de RH e de remuneração é equalizar essa equação, para que todo mundo tenha a percepção de valor entre o que está ganhando e a empresa entre o que está recebendo. Agora, há quem diga, que o sistema salarial brasileiro, ele tem a seguinte composição, o trabalhador ganha pouco e a empresa acaba pagando muito, Tem até aquela máxima de que se você ganha 5 mil de salário, você custa 10 para a empresa, ou seja, é um sistema que acaba pesando no bolso para os dois lados. Qual seria o melhor modelo de plano salarial, na sua opinião, hein? Você sabe que essa reflexão é bem sensata, porque esse tema na remuneração, ele tende a gerar defesas mais acaloradas para um lado ou para o outro, Porque ninguém acha que ganha bem, e a empresa também precisa manter um equilíbrio saudável entre os ganhos dela e os custos que ela tem, incluindo custos de pessoal para que ela seja perene. Não tem, de novo, uma equação muito fácil para calibrar essa equação, mas a gente, até porque imagina, para os níveis mais altos da estrutura, a gente tem muito pouca gente capacitada ou com conhecimentos ou competências para assumir essas posições. E aí a lei da oferta e da procura faz com que os custos sejam aumentados. Na base, a gente tem, de fato, uma tributação que é bastante relevante, encarece demais os custos de pessoal. Então, para mim, a melhor equação é a que mantém os patamares de custos fixos o mais equilibrado e saudável possível, que façam com que a empresa tenha a capacidade de preservar o quadro de pessoal em anos em que o resultado for reduzido, por exemplo. E aí a gente compõe isso com uma remuneração variável um pouco mais representativa, inclusive porque ela atrela os ganhos dos funcionários aos resultados da empresa. Em especial no Brasil, que a gente tem incentivos fiscais bastante interessantes para participação de lucros e para premiações pontuais, É claro que essa equação ela não se aplica integralmente em todos os níveis e em todos os perfis de empresa. E aí, nesse sentido, é importante que você destaque uma estratégia de remuneração mais agressiva para profissionais que são críticos, para cargos críticos e que você precise reter e blindar frente ao mercado. E aí você pode traçar uma lógica um pouco mais alavancada em fixo, por exemplo, também. Você acredita que as empresas, em sua maioria, na atualidade, já conseguem desenhar estratégias de remuneração customizadas para atender às necessidades específicas de perfis profissionais, ou a gente tem um desafio por parte das organizações nesse quesito, hein?
Você sabe que a customização, ela seria a melhor forma de compor o pacote de remuneração, até para que as pessoas tivessem uma percepção de valor maximizada ali daquele investimento que a empresa faz. Não adianta gastar dinheiro, por exemplo, com previdência privada com um profissional jovem que não dá valor para esse tipo de benefício, por exemplo. Mas não dá para criar um pacote específico para cada pessoa, inclusive por questões de isonomia e também porque tem um legado já existente de pessoas com uma composição específica. O que para mim faz mais sentido é que a empresa desenhe as personas, que perfil de pessoas existem na empresa e mapeiem dentro desses perfis o que que essas pessoas valorizam. Assim você consegue ter blocos diferentes de estratégia de remuneração por perfil de profissional. Então, se a sua empresa tem um grupo representativo de jovens recém-formados de faculdades de destaque, eles certamente desejam coisas diferentes do que mães e pais com filhos em idade escolar, que também é muito diferente de um perfil operacional de chão de fábrica. Então, o que que cada uma dessas personas valoriza? É possível fazer estudo junto com esses públicos, fazer workshops para discussão dos perfis de remuneração que façam mais sentido para eles e o que que eles mais valorizam. Mas é um desafio ainda e é muito incipiente. Acho que é uma lógica que está se começando a pensar agora. Antes o pacote era bem padrão para todo mundo. E qual é a regra ou a orientação, Fernanda, para quem está no outro lado da ponta, no sentido de ser aquele profissional que é assalariado ou não, que está em CLT ou não, que é PJ ou não, mas que tem esse desafio de querer ganhar mais, ao mesmo tempo entender a necessidade por parte da empresa também. Ou seja, como é que se inicia essa discussão para tentar um equilíbrio, já que em sua totalidade não é possível, mas que atenda às necessidades, pelo menos de forma básica, dos dois lados, tanto do empregado quanto do empregador? Acho que precisa começar desenhando ou entendendo que existe um orçamento. As empresas trabalham com um orçamento de pessoal e com uma verba normalmente destacada para o que a gente chama de meritocracia, que são os aumentos salariais e as promoções. Esse é um termo que está sendo bastante questionado hoje em dia, mas o fato é que as empresas têm um percentual da folha que eles destacam para crescimento salarial das pessoas. Essa verba é restrita, existe um funil de seleção para aplicar isso. Então, se as empresas definem que a folha vai crescer 2% ao ano, por exemplo, com aumentos salariais. Se eu desse 2% de aumento para todo mundo e socializasse esse percentual, a percepção de valor seria muito baixa. O que se espera é que você pegue pessoas de maior performance, de destaque, e vá aumentando, use essa verba para aumentar a remuneração desses profissionais. Então, para a pessoa conseguir entrar nesse funil de seleção, ele tem que hoje não só entregar o que se espera tecnicamente do trabalho dele, mas ele também tem que estar aderente às competências da organização. Eu espero que as pessoas trabalhem em equipe, busquem o autodesenvolvimento, entreguem projetos específicos em parceria com outras áreas. Se isso é o que se espera nesse perfil de empresa, é isso que eu deveria tentar fazer, né? Do nosso lado, é sempre importante fazer o mais e melhor. A gente é promovido quando a gente já está pronto para outra posição. Não é só porque eu desejo crescer a cada 6 meses com um aumento salarial, né? Então, esse é um descasamento que eu vejo hoje de percepção de tempo mesmo. As pessoas têm uma necessidade ou uma intenção de crescimento muito acelerado, que é incompatível com essa verba de reajuste salarial. A gente não consegue oferecer isso para todo mundo. A gente oferece isso para pessoas que se destacam, né? O que você diria, para a gente finalizar nosso bate-papo, Fernanda, em relação à equidade e à transparência? De que forma que esses dois itens influenciam as políticas de remuneração das empresas? Até porque a gente tem uma agenda dentro do cenário político brasileiro, a gente tem agenda como ESG e tudo mais. O que a gente pode falar desses dois itens especificamente? Sabe que esse é um tema que está dominando as discussões no RH do mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, né? A minha leitura é de que vai ser cada vez mais importante fazer com que as ações de reconhecimento, esses aumentos e promoções, estejam diretamente relacionadas a uma avaliação de desempenho do profissional. Até então, se um gestor recebesse, sei lá, um pedido de desligamento de um profissional que tivesse eventualmente até baixa performance nessa avaliação, ele podia tomar a decisão de pegar a verba toda dele de aumentos salariais e dar para essa pessoa, porque ele não tem ninguém para substituí-lo. Mesmo que isso gerasse descontentamento nas outras pessoas do time. Hoje, a gente vai precisar de uma conexão muito maior, porque tudo vai ficar muito mais claro, mais transparente,
e precisa ter vínculo direto entre essa avaliação e os aumentos salariais. Então, as pessoas de destaque precisam ser aquelas que vão no funil de seleção sendo levadas a receber os aumentos, né? Para isso, a gente vai ter que melhorar muito a habilidade dos gestores, inclusive em dar feedback, em fazer avaliações que sejam concretas, que conectem de fato a performance das pessoas com aquele nível de avaliação, né? E outra coisa que deve equilibrar bastante daqui para frente são os valores de salários na contratação. Existem faixas de referência para a contratação de cada cargo. Em geral, não era aberta e ela tende a se tornar cada vez mais transparente nesse processo. E a escolha entre um valor mínimo e um valor máximo nessa régua tem a ver com quanto o profissional que está entrando na empresa já cumpre com os requisitos daquela posição. Então vai ficar cada vez mais próximo o salário de entrada, mas o crescimento ele vai precisar ser cada vez mais conectado à avaliação, né? Fernanda Alibel, consultora em remuneração e colunista da revista Forbes. Fernanda, muito obrigado pelo bate-papo, pela aula, né? A ouvinte aqui da Jovem Pan Joinville, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, foi um prazer.